pessoal, muito bem-vindos ao canal Mais Que Saúde. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, a queridíssima Vanessa Pérez. Tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Esse é o nosso formato podcast, então é o Pode Mais Que Saúde. Tem novidade depois da Vanessa, hein? Mas a Vanessa é a nossa estrela de hoje. Para começar nosso bate-papo, Vanessa, muito obrigado. Agradeço o convite. Bem, conta para o pessoal, com certeza queremos ouvir, queremos conhecer mais da Vanessa. Quem é a Vanessa Pérez? Primeiro, agradecer o convite, a chamada, né? Essa estreia do Pode Mais. E falar sobre mim é um desafio, porque falar da gente sempre é um desafio, mas eu sou a Vanessa enfermeira, a Vanessa mulher, a Vanessa mãe, professora, palestrante, que vive a vida com propósitos. Legal. E me pauto a isso, né? Não só na vida pessoal, mas na vida profissional também. Seja ela na assistência, seja ela na vida acadêmica, né? Como professora, gestora, enfim. Legal. Ela não falou, gente, mas ela é cantora, tá? É verdade, ainda tem a parte do canto, é verdade, não falei. E canta muito, hein? Então, ó, depois sigam aí a Vanessa Pérez. Verdade. Tem música no Spotify. Olha só, olha a propaganda boa. Será que a gente vai perder ela? Espero que não, né? Não, Porque ela vai ficar famosa muito em breve. Olha aí. Bem, pessoal, Vanessa Pérez, você é enfermeira, Isso. como você mencionou. Isso. Há quanto tempo é enfermeira? Eu iniciei na enfermagem em 2011 como técnica, 2008. Fiquei 8 anos como técnica e depois me graduei em 2015. Então, de 2015 para cá, tem em média de 10, 11 anos atuando. Legal, Vanessa. E quais foram os desafios que você encontrou no mercado de trabalho como enfermeira? Como é que foi a sua primeira experiência como enfermeira? Meu primeiro desafio foi a questão da experiência, né? De ter essa expertise do curso, né? Dessa atuação, ser enfermeira na área. Esse primeiro ano pós-graduada é o mais difícil, foi o mais terrível, tenso, porque ninguém inicialmente dá essa oportunidade. Então, quando isso acontece, quando finalmente a gente consegue ter essa oportunidade, a gente se depara com a teoria versus realidade, né? Onde existe um diferencial, né, ali entre um e outro. E a gente aprende a gerir, né? Porque o enfermeiro, ele é o líder ali da equipe, né? Sim. E muitas das vezes, na graduação, a gente acaba não falando tanto sobre a liderança. E o meu desafio maior em si, naquele momento, foi exatamente essa transição do técnico para o enfermeiro, né? Do atuante, mãos, técnica, para o líder, né? Para o gestor naquele momento. Então, o meu desafio ali foi bem nesse foco, né? Nesse tema em específico. Legal. Eu também lembro um pouquinho lá do meu tempo como recém-formado, né? Eu tive muitos desafios. O mercado de trabalho era mais difícil do que no tempo que a Vanessa mencionou aqui que ela se formou. Sim. E isso vem passando dia após dia, ano após ano. E eu percebo que é necessário que o aluno ainda durante a graduação, é importante que ele se qualifique. Não é verdade, Vanessa? Sim. Eu percebi que depois que eu me graduei, que eu percebi algumas fragilidades, porque é no caminho, é no processo que a gente vai evoluindo, né? A gente não vai conseguir chegar no campo de trabalho pronto, mas eu acho que o que não pode faltar é a vontade de melhorar, né? O desejo da melhora. Então, esse desejo, esse incômodo, faz com que a gente busque as qualificações. E essa qualificação que faz com que a gente se sinta mais seguro, melhor ali no desenvolvimento das práticas e consegue desbravar mesmo os desafios, porque cada plantão, cada dia é um dia diferente, né? Não é igual um outro. Então, isso acaba deixando a gente mais, mais firme, né, para atuar. Legal.
E a gente fala muito, né, da parte hospitalar. Lembrando que a enfermagem não está presente só na parte hospitalar. Não. Então, ela está na parte administrativa, na parte burocrática, na parte de auditoria, né, na parte de aviação tem enfermagem também. Tem gente que não sabe. Offshore também tem. Offshore, com certeza. O que você pensa, então, Vanessa, nesse cenário do mercado agora 2026, 27, 28, projetando os novos enfermeiros no mercado? O que você pensa sobre o mercado de trabalho, as oportunidades, o que eles precisam fazer para poder se destacar nessas áreas? Bom, eu acho que a gente precisa acompanhar não somente o tempo em que a gente se encontra, então a gente está num tempo muito tecnológico, né? Sim. Então eu acredito que nós, como profissionais, precisamos acompanhar esse tempo, nos capacitarmos para esse tempo nesse sentido, né? E aí, à medida que o mercado ele vai se expandindo, a gente acaba conseguindo ter um olhar avançado sobre isso. Por exemplo, hoje o enfermeiro está muito nas redes sociais, como professor, por exemplo, aqui o podcast, né? Antigamente o enfermeiro ele não tinha essa destreza no sentido desse olhar, né? Então hoje a gente está tendo a oportunidade de ter milhares de pessoas olhando aqui, mas para chegar até aqui, houve vários preparos da sua pessoa, por exemplo, para entender essa dinâmica. Sim. Então, acho que o segredo é a gente, de fato, estar antenado com o momento em que a gente está inserido e se preparar para que esse mercado, para que esse momento, ele não seja complexo, né? Verdade. Ao ponto de não conseguir acompanhar. Eu conheço, no tempo de hoje, muitos enfermeiros que não sabem mexer, por exemplo, em situações básicas de internet, computador, Word. Sim. Entende? Sim. Não sabe ter destreza administrativa de documentos, planilhas, coisas que a gente pode, né, no mínimo, melhorar e fazer o básico bem feito, né? Então, e tem ferramentas hoje em dia, né? Na internet você consegue fazer cursos online, atividades online. Tem várias opções. Sim. Várias. E agora a gente entra, então, naquele tema de inteligência artificial, que está super na moda, não é? Muito em alta. E na enfermagem tem inteligência artificial também. Tem. Tu já presenciou esse momento da inteligência em equipamentos, em recursos, em sistemas, na parte da inteligência artificial na enfermagem? Então, dentro da minha área, ou dentro da onde, né, eu atuo, eu consigo observar a inteligência artificial muito na questão do planejamento em relação a planilhas, questões de mapeamento de território, em questões mais expressivas sobre o ambiente ao qual eu estou inserida. Não no quesito maquinário ali na assistência em si, mas sim, percebo, né, que a inteligência artificial ela está chegando muito rápido, né? Muito rápido. Ela está chegando assim com muita propriedade e a gente precisa ter um equilíbrio, né, para não perder também, aproveitar a potencialidade que isso traz para a gente, mas não perder a originalidade do que as mãos, do que a nossa mente, enfim, do que a gente como ser humano pode trazer. Legal. Vamos falar agora, então, sobre a percepção do profissional, porque muitas das vezes o enfermeiro ele tem sobrecarga de trabalho, monotonia, repetição, às vezes é uma equipe que ele não se identifica, às vezes é uma chefia que não se identifica com ele. O que você tem para passar de experiência se aquele indivíduo encontrar esse cenário? Bom, eu penso que o ser humano, ele precisa entender, no geral, de que ele está lidando com pessoas e não coisas. Então, isso já muda toda a perspectiva do olhar, né? E quando a gente fala de pessoas, a gente fala de situações carregadas de emoções, de sentimentos, e onde eu preciso entender que eu não posso prever o que vai acontecer do outro lado, né? Então, eu preciso estar aberto e apto, né, ali, para olhar, ter uma mente aberta mesmo sobre o que pode vir a mim, né? Eu falo muito sobre soft skills, né? Que eu acho que hoje em dia a gente precisa estar antenado sobre a potencialidade que é não só ser bom tecnicamente, mas aprender a lidar com o outro, com o social, com o contexto, né? Então, eu acredito que
Quando a gente entende um pouco, não que as crises ou ruídos não vão acontecer, vão, porque como eu disse, nós somos pessoas. Sim. Mas quando a gente começa a se colocar no lugar do outro e tentar ter ali um equilíbrio de situações, eu acho que a gente começa a caminhar para uma coerência, né? Sim. De ações, atitudes. E, além disso, acredito que a gente precisa ter uma coerência do falar e do agir, né? Claro. A gente precisa, o que fala, estar coerente com o que a gente faz. Claro. Então, a partir desse momento, eu ganho validade. E aí, esse momento de crise e ruído, ele acaba tomando uma outra proporção, né? Uma outra ideia, uma outra visão diante desse campo, né? Tão imenso, que é essa lida de trabalho, dos estresses, do cansaço, né? Que hoje os profissionais estão muito expostos, né? Diante as cargas, né? Excessivas. Sim. Aí a gente entra então num tema que também está na moda. Sim. Inteligência emocional. Sim. Galera, o enfermeiro ele é um líder. Então você já sai da faculdade, o enfermeiro já é um líder. Recém-formado já é um líder. Já é. Você vai liderar pessoas, conforme a Vanessa mencionou, isso. Processos, insumos, equipes, tudo. Etc. E aí, qual é a dica, Vanessa, que você dá para quem está se formando agora? Acabou de sair da faculdade, acabou de fazer um curso técnico, né? E aí ele vira um profissional, ele certo. É recém-formado. Como é que ele passa a liderar naquele ambiente dele? O que você acha sobre isso? Bom, eu acho que o líder ele precisa estar pronto para estar junto com a equipe, né? E não se colocar apenas como em uma posição somente de comando, sim. De chefia, né? Mas de entender que a liderança é o todo, é o coletivo também, né? É se colocar no lugar da equipe, é fazer junto com a equipe, é ser humilde o suficiente, né? De entender que erros podem acontecer, claro. De que a equipe ela pode ajudar, de que o todo em si ali naquele momento, naquele lugar e naquela situação ali durante o trabalho, ele pode sim ser uma ferramenta para ele, né? De potencialidade na medida que o tempo vai passando. Porque quando Perfeito. Você chega no ambiente, você não sabe nada até então, né? E você não tem como adivinhar os processos, os protocolos, né, as regras. Então, a gente faz o quê? Escuta, né? Interage, pede ajuda. E, a partir desse momento, a equipe ela vai ganhando confiança, ela vai ganhando empatia com você e automaticamente você vai ganhando segurança Perfeito. E vai conseguindo lidar com as situações, né, dia a dia e tudo vai evoluindo, né? Que não legal. A gente não fica pronto, né, de vez, mas é um processo no caminho mesmo. Que legal, Vanessa. Bem, um detalhe aqui que vale muito a pena mencionar. Recentemente saiu uma atualização da NR1, onde ela fala de riscos psicossociais. Sim. Ou seja, o ambiente de trabalho, a gente sabe que pós-pandemia, pessoas começaram a adoecer pra caramba. Sim. Isso está acontecendo não é no Brasil apenas, sim. Mas é nível global. E pessoas se suicidam. Isso. Né? Pessoas estão adquirindo burnout, borderline, sim. Síndrome do pânico, sofrem com assédio moral, assédio sexual. Sim. Chegou a NR1 para tratar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Certo. Tu já vivenciou algum momento, algum colega, ou você mesma, não sei, por alguma situação assim, e como que fez para lidar? Sim, já presenciei e já vivi uma situação onde eu fiz uma escolha, né, de troca de serviço, onde cheguei com todo o gás, né, no local e depois 1 mês, 2 meses, senti que aquilo que eu fazia não fazia sentido, né? Nunca tinha aprovação, ou então era tudo muito regrado, né? Tudo muito controlado. E eu comecei a me sentir mal, péssima mesmo, assim, mal-estar, eu não tinha energia, não tinha vontade de estar no lugar. E à medida que o tempo foi passando, aquilo só foi piorando, né? Então eu entendi, eu não conhecia ainda naquela época sobre o ambiente tóxico, eu achava que o ambiente tóxico ele se resumia a relacionamento, né? A um ambiente familiar, mas entendi que o ambiente de trabalho ele também pode se encarregar algumas situações bem complicadas, né, e tensas, e a gente precisa estar de olho, né? Então, claro. Naquele momento, o que me fez mudar foi me olhar, me escutar, dar valor, né, ao que eu estava sentindo
e não ignorar. Então, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, né, eu de fato pedi auxílio e apoio, né, a profissionais, e foi quando eu entendi que eu precisava me retirar, né, daquele local. Não que hoje, né, enfim, o local não seja algo que eu não agradeça pelo tempo, porque foram coisas boas também, mas, enfim, sofri outras questões. Mas eu acho que esse é o segredo desse olhar, né? Você se permitir, se ouvir e entender que você também, e tá tudo bem se não der certo. Claro. E sobre o outro é poder escutar o outro, ter uma escutativa. Saber ouvir. Saber ouvir. Ótimo. A gente não escuta ou então ignora alguns sinais simples, porque normalmente uma síndrome ela começa de maneira simples, né, e bem perspicaz. E eu acho que começando desse ponto, né, de não ignorar, eu acho que já é um grande começo. Com certeza. Já é uma grande ajuda para quem precisa. E o legal é que a legislação agora determina que os hospitais, clínicas, laboratórios, empresas como um todo, ofereçam suporte para esse empregado que está apresentando problema. Que é o mais importante agora. Precisa ser escutado, né? Ter alguém que valide, né, o que a gente fala. Sim. Né? Isso é importante, faz muito... Né? E agora chegamos no momento bate-pronto. O que é isso? Eu vou fazer uma pergunta, ou vou dizer uma frase, e você vai responder com uma única palavra. Uma única palavra. Isso aí. Deus. Preparada? Vamos lá. Vamos lá. Um livro. Um livro? A Bíblia. Ah, que legal. Pode ser misturado, né? Pensamentos, Pode. Não precisa ser necessariamente... Então tá bom, a Bíblia. Legal. Para mim é um manual. Perfeito, perfeito. Uma música. Uma música... Morada em Mim. Essa já ouvi bastante no Spotify. Ouçam, Morada em Mim, é linda essa música. Não, então eu sou suspeita, hein? Eu sou fã, tá? Já sou ali fã, com certeza. Tá? Uma comida. Comida? Gente, eu sou meia estranha. Eu adoro um macarrão com farinha. E uma carne moídazinha. Eu sou bem simples, é bem isso mesmo. Interessante. Vamos lá. Adoro uma farinha. Amo uma farinha, uma farofa. Nossa. É nordestina? Não, mas tem um pezinho, eu acho. É uma cultura lá, né? Por conta desse, né? Desse gosto. Diferente, interessante. Sim. Legal. Próximo. Um filme. Um filme? Eu tenho um filme que me marcou muito, né, na minha vida, assim, né? Já assisti acho que umas 3 vezes. É A Espera de um Milagre. Lindo. É forte. É forte. Me marcou bastante. Vai dar spoiler? Não, porque eu quero que eles assistam, senão não vai dar certo. Tá certo. Assistam. É lindo, de verdade, assistam. Não sei qual plataforma tá passando, mas é lindo realmente. Porque já tem um tempinho, né? Sim. Mas... Vamos para a última. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Uma pessoa. Uma pessoa? Uma pessoa. Tem que ser só uma? Uma pessoa. Ai, gente, eu acho que eu diria minha mãe. Legal. Minha mãe, porque acho que é importante a gente valorizar e validar ela, minha rede de apoio em tudo, e acho que se não fosse ela, eu não teria espaço e nem tempo para fazer, né, para viver esse propósito, né, de vida. Sim. Em tudo, né? Então eu acho que minha mãe, não só por isso, mas ela... Eu estava até pensando isso hoje, né? Que eu falei assim, minha mãe é alguém muito exigente, né? Sempre foi. E eu falei assim, gente, minha mãe me ensinou a gerir. Porque, minha mãe, sem saber, me ensinou a gerir, né? Então minha mãe sempre foi muito pontual, muito comprometida, muito responsável. Então, todas essas características construíram quem hoje eu sou, né? Poxa, que legal. Então, eu acho que lindo. Uma pessoa, minha mãe. Palmas para a mãe dela, gente. Minha mãe tem que ver isso. Agora uma pergunta difícil. Ai, meu Deus. Bem difícil. Me ajuda, Augusto. Olhando para a câmera, que a galera tá te assistindo, o que é ser enfermeira para você? Enfermeira? Ser enfermeira... Ser enfermeira é ter um coração disponível e entregue a tudo aquilo que estiver
de propósito e disponível para a gente fazer diante ao cuidado das pessoas. Eu acho que é basicamente isso, porque a enfermagem, a gente sabe que ela tem uma visão, né, muito grande sobre o cuidar. Sim. Mas se a gente não tiver um coração aberto, eu falo coração porque a gente lida com pessoas, né? Acho que se eu não tiver esse coração aberto e disposto a acertar, a errar, a ouvir, a entender, a voltar, a melhorar, a evoluir, eu acho que a gente perde um pouco a essência da humanidade. Então, eu acho que ser enfermeiro é ter um coração disposto a ser humano, né? Que lindo. O tempo todo. Perfeito. Pra gente não perder, né? Essa linha, né? Essa essência que é a gente, né? Sim. Eu e você. E eles, muitos aqui, né? Gente, mais uma perguntinha aqui. Eu tenho curiosidade, mas com certeza a galera vai ter também. Algum fato inusitado na sua carreira, na sua vida? Já passou por alguma coisa inusitada? Já pagou algum mico que você lembre? Mico? Fato inusitado? Eu acho que sim. Acho que não. Sim. Porque muitos anos, né? A gente acaba não lembrando assim tão especificamente. Mas eu lembro uma vez que eu já atuei na... Mas isso foi um mico, assim, mico feioso, né? Eita, então diga lá. Eu já atuei em um hospital, né, infantil, e eu atuei na parte de, acolhimento, né? E eu lembro que eu fui atender uma mãezinha, né? Só que eu não deveria, né, olhar pela imagem e sim falar pelo nome, porque a gente pede, né, a identidade, enfim, a gente precisa reportar pelo nome. E eu chamei ela na época pela aparência de vozinha, e não era a mãe, né, da criança. E aí eu lembro que eu fiquei, nossa, um climão, né? E aí depois, lógico, né, desculpas, né, aquela coisa toda. E aí eu nunca mais... Quem nunca, né? Nossa. Quem nunca, gente? Tem muitos outros, né? Muitos micos, garfos e erros. Mas eu acho que esse ficou que eu nunca mais. Hoje eu dou a preferência no nome. O nome é a nossa identidade e nada muda. Pra gente encerrar então, galera. Vanessa, olhando pra câmera, meu Deus, passa aquela mensagem de carinho, de afeto. O que você gostaria de dizer, vindo do seu coração, para quem está nos assistindo, sobre o que vier na sua cabeça relacionado à enfermagem? Expectativa? Eu hoje não estou mais na ponta, né, na gerência assistencial, na parte assistencial, né? Hoje o caminho profissional ele me levou para a gestão. Então, hoje eu tenho uma responsabilidade, né, de fomentar na vida, né, de muitas pessoas que esperam, né, e acreditam algo sobre o que eu falo, o que eu penso. Então, hoje, de verdade, eu acredito que nós teremos uma geração, né, de enfermeiros diferentes, potentes, onde eu creio e acredito, né, que a gente hoje tem diversas oportunidades, a gente tem diversas estratégias, ferramentas, tem a tecnologia ao nosso favor, né? Então eu acredito em uma gama de profissionais incríveis que estão chegando aí e de verdade eu acredito, aposto, né, as minhas fichas em professores, capacitadores, né, que estão aí disponíveis para que isso possa se fazer de fato real acontecer, né? Mas para isso, como eu disse anteriormente, né, eu acredito e quero muito que diversos corações, mentes, né, venham estar abertas a esse momento novo, a essa disposição de se entregar, né, de fazer valer a pena e não só simplesmente entrar no curso de enfermagem e finalizar uma graduação por uma regra ou por uma obrigação, mas serem, né, fazerem valer, né, esse tempo com essência, com poder, com verdade e com propósito. Então, é isso que eu queria deixar
Muito obrigado, Vanessa. Maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo. Foi maravilhosa essa entrevista. Agradeço. Muito Pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a maravilhosa Vanessa Pérez. Teremos novidades em breve, mas se você veio até o final, não esqueça, curte, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Mais que saúde, nos vemos em breve. Tchau, pessoal! Tchau!